Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos. Depois do sucesso da primeira temporada, damos continuidade com a segunda temporada, dedicada a temas na área do sono, desde a gravidez à adolescência, a clarificar os temas mais relevantes desta área. O podcast mais desejado por todos os pais, crianças e jovens que gostam de dormir. Hoje temos connosco a professora doutora Maria Raquel Silva, é professora associada de Nutrição e Dietética na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, é investigadora principal no Instituto Português de Oncologia do Porto, nas áreas do exercício físico, da nutrição e das neurociências, investigadora colaboradora na Nova Medical School de Lisboa e nas universidades de Coimbra e do Porto. Conduziu o primeiro estudo nacional sobre o sono em atletas de elite. Foi ginasta, treinadora e juiz internacional. Integra a Comissão Científica da Federação de Ginástica de Portugal, tendo presidido esta comissão neste último ciclo olímpico. É autora de várias publicações científicas nas áreas das ciências da saúde e das ciências do desporto. Muito obrigada, professora Raquel, por ter aceito o convite em participar neste podcast e abordar um tema dentro do sono que ainda não foi tocado por nenhum dos convidados, nem na primeira temporada, nem nos episódios já decorridos nesta segunda temporada. Portanto, a relação entre o sono e o desporto. E começava por uma realidade que me parece cada vez mais preocupante. Parece que as atividades extracurriculares, nomeadamente as desportivas, que se estendem até às 22h30, 23 horas, e as nossas crianças e jovens adormecem cada vez mais tarde, porque também se preocupam em bem com o desporto, que sabemos que é muito importante para a nossa saúde física e mental, mas depois no dia a seguir têm as aulas, que muitas vezes começam às 8 horas. De que forma é que estes horários podem influenciar não só o desempenho escolar, mas principalmente a performance desportiva? Muito bom dia, muito obrigada, professora Joana Marques, pelo convite e também ao Grupo Multimédia Renascença. Realmente esta questão, e parabéns já agora pela iniciativa e pelo programa, é um prazer poder colaborar e agradeço a oportunidade. Realmente as crianças e os jovens que praticam desporto, infelizmente no nosso país, estão muito dependentes da capacidade logística que esses clubes disponibilizam aos seus atletas. Portanto, os clubes não têm atletas só nos escalões etários de infância e de adolescência, mas também nos jovens adultos e nos adultos, e portanto às vezes o espaço para a prática desportiva é limitado, o que faz com que se arrastem os horários do início da prática desportiva diariamente, portanto não só pontualmente, mas de facto em Portugal temos atletas, crianças, jovens atletas que treinam 3, 4 vezes por semana, sempre em horários muito tardios. Isso também prende-se com o facto dos horários escolares nem sempre estarem devidamente ajustados a essa prática desportiva, e esse é um aspecto importante, porque se existem atividades extracurriculares que fazem parte, talvez não extracurriculares no sentido da prática desportiva que estamos aqui a falar, mas as atividades como a música, a dança, são integradas no currículo das crianças e dos jovens, e eu acho que uma solução seria pensar-se de que forma nós poderíamos integrar a prática desportiva também no currículo escolar dos nossos alunos, de forma a que depois das aulas eles tivessem tempo para fazerem outras coisas, e portanto o desporto seria também uma disciplina integrante do seu currículo escolar, assim como é a música, assim como é a dança, por exemplo. O facto de isso não existir vai fazer com que as nossas crianças e os nossos jovens saiam muito tarde das escolas e, portanto, saem por volta das 6h30,
com o trânsito em horas de ponta. Muitas vezes são os pais que vão às escolas buscá-los porque levam os sacos dos equipamentos e etc. E, portanto, isso possivelmente ainda torna mais difícil deslocarem-se no meio do trânsito em vez de, por exemplo, transportes públicos, que seriam talvez o meio mais rápido, digo eu, talvez. Mas, de facto, esta falta de disponibilidade de espaços torna-se difícil. O que é que acontece? Nós, a partir das 8 da noite, não devíamos praticar exercício físico, porque começamos a libertar a hormona que é indutora do sono, e de facto quando isso não acontece, portanto quando se desrespeita esse horário natural, o que acontece é que o nosso corpo começa a receber sinais, portanto feedbacks inversos, ao contrário, e portanto o facto de eu estar a praticar exercício físico em momentos que já devia estar em casa, portanto a fazer a minha higiene, a fazer a minha a comer portanto a refeição, portanto a consumir a refeição, e tornar a luz de casa menos intensa, portanto induzir todo o comportamento desse indivíduo para o sono. Eu estou a fazer o contrário, portanto eu estou a praticar exercício físico, estou a aumentar a minha temperatura corporal, estou a libertar hormonas que são contraditórias àquilo que eu preciso, que é descansar e inibir o meu sistema nervoso central. Claro que também praticar, imagine que um indivíduo adulto trabalha 35 horas por semana. Uma criança tem um horário escolar exigente. Ao fim do dia ainda vai praticar atividade física, exercício físico ou prática desportiva. Essa sobrecarga horária, quanto mais tardia for, portanto, ainda é mais um entrave a este bem-estar geral, a este equilíbrio da homeostase corporal deste indivíduo. Obviamente que muitas vezes temos treinadores que nos treinos dizem: não consigo perceber, este atleta está muito cansado a treinar, está desconcentrado, hoje não conseguiu render o suficiente. Talvez é importante perguntar quantas horas já esteve na escola, porque se nós, adultos, chegamos ao fim de um dia de trabalho cansados e muitas vezes serve de pretexto para não irmos ao ginásio porque estamos cansados, temos que perceber que as crianças e os jovens, e os jovens adultos, são humanos como nós, adultos, e portanto também têm o direito de chegar ao fim do dia e até lhes apetece treinar, mas não com a mesma eficiência que se está à espera. Essa questão que falou do desporto integrado no tempo letivo, sim, é já uma realidade em alguns países. Sim, e de facto em Portugal nós também temos atletas de alto rendimento que têm, portanto, aulas em escolas direcionadas, portanto, com currículos específicos para estes atletas, mas são muito poucos. E, portanto, se estamos todos a trabalhar para o desporto para todos, se calhar temos que refletir em conjunto e em equipas multidisciplinares e perceber de que forma é que, a conversar e a medir os pós e os contras, conseguiremos delinear estratégias eficazes, quer do ponto de vista educativo, quer do ponto de vista formativo. Porque eu acho que é mesmo esta a questão. Portanto, não é só pela educação, mas também pela formação holística que se pretende cada vez mais. Porque nós vivemos numa sociedade de 24 horas, as nossas crianças, os nossos jovens estão constantemente online, e temos cada vez mais relatos de, infelizmente, indicadores graves associados à má saúde mental de crianças e jovens. Portanto, sabemos bem os benefícios da prática do exercício físico e da prática desportiva, inclusive as relações muito positivas entre a prática desportiva e o sucesso escolar. E quando se abandona a prática desportiva, o sucesso escolar é um dos indicadores que normalmente
portanto, diminui, exatamente, e portanto nós temos que trabalhar neste sentido. A prática desportiva. Fazer essa mudança a longo prazo é possível? Na minha opinião eu sou uma pessoa que acredita no trabalho no trabalho em equipa, em conjunto e portanto profissionais de várias áreas que lidem, que tenham essa experiência e também essa abertura. E relativamente aos treinos bidiários, estamos aqui a falar também de atletas de alta competição, atletas de elite, olímpicos, ou atletas que ainda não o são, mas que gostariam de ser, mas que já começaram também os seus treinos bidiários. Em algumas modalidades eu sei que isto acontece com um despertar mais precoce, que os treinos da manhã iniciam antes das aulas, por volta das 6h30 da manhã. Sim. É benéfico ou pode haver também algumas consequências destes despertares precoces para ir fazer estes treinos matinais? Bom, isso tudo tem que ver com aquilo que são as good lines e não God lines. De facto, o número de horas de sono de cada um de nós pode seguir um padrão, um intervalo padrão, mas de facto nós sabemos que há pessoas que precisam dormir um bocadinho mais, outras um bocadinho menos. O que nós sabemos é que, por exemplo, praticar exercício físico também antes das 7 da manhã também não é saudável. Portanto, nem depois das 8 da noite, nem antes das 7 da manhã. E tem que ver com o facto de manhã termos uma hormona que é a hormona do stress, a hormona do cortisol, e que pode realmente influenciar aí o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio. Uma das. Relativamente aos treinos bidiários, seria importante que, e sim, os atletas de alto rendimento são atletas muito disciplinados, por isso tem essa designação. E de facto, normalmente tentam que as horas de descanso sejam aquelas que, através das quais eles se sintam revigorados no dia seguinte quando se levantam. Isto significa o quê? Significa que eu posso ter um atleta de alto rendimento que pode ter necessidades de sono diárias na casa das 8 horas, 9 horas, e posso ter outro atleta que tem essas necessidades ligeiramente aumentadas para 10 e eventualmente até 11 horas. Portanto, ajustar a especificidade, não há receitas, e portanto temos que ajustar à especificidade do indivíduo que temos à nossa frente. Agora, de facto, uma estratégia que para mim tem resultado na prática, para mim, no caso da supervisão de atletas de rendimento, é o recurso à sesta. Não é dormir menos durante a noite, porque o sono que se dorme durante o dia é diferente do sono que se dorme durante a noite. E a sesta não tem o objetivo de substituir o sono que não se dormiu durante a noite. Mas realmente o que nós sabemos é que a sesta não deve demorar mais do que 20 a 30 minutos, portanto ali a seguir ao almoço, e serve para o nosso organismo e o nosso cérebro apenas descansar por alguns instantes. E realmente a sesta acaba por ser revigorante e trazer uma sensação de frescura para voltar ao treino da tarde. Portanto, essa pode ser também uma das estratégias. Claro que estamos aqui a falar num conceito muito importante que é o sono, mas o sono também tem uma... se a professora Teresa estivesse aqui, a professora Teresa Paiva, que foi minha orientadora, a professora Teresa Paiva diz que o sono é de uma riqueza que nós ainda não conseguimos calcular. E realmente o facto de nós conseguirmos perceber que é durante o sono, por exemplo, que acontece a regulação do apetite, e num atleta de alto rendimento isso é muito importante, e que a composição corporal desse atleta também é influenciada pela sua qualidade e pela duração do seu sono. Portanto, tudo isto está interligado. E realmente nós conseguimos perceber que os atletas que conseguem entrar
no palco das estrelas, ou seja, conseguem obter medalhas, são aqueles que melhor conseguem controlar todas estas variáveis que estão à volta do desempenho desportivo, à volta do treino. Mas parece que há aqui uma dicotomia, não é? Os atletas são cada vez mais acompanhados, cada vez existem mais exames médicos, acompanhamento nutricionista, mas por outro lado, o sono, parece-me que ainda não há uma cultura do sono dentro das modalidades dos treinadores, dos clubes, em que se faz uma avaliação mais rigorosa dos atletas, desde as camadas mais jovens, e se for necessário fazer intervenção, que se faça. Há essa cultura do sono. Professora Joana, essa questão é excelente. Eu posso lhe dizer que não, infelizmente não existe essa cultura ainda. Julgo que estamos melhor do que há 10 anos atrás. A sensação que eu tenho é que em 2010, quando eu comecei a estudar o sono em atletas de elite, em Portugal falava-se muito pouco. Por isso, a professora Teresa e eu avançamos para esse projeto. E de facto, aquilo que nós conseguimos perceber, e entretanto, em contacto com atletas olímpicos, eles próprios ficavam admirados como é que nunca tinham tido esse apoio e que de facto têm, ou na altura tinham dificuldades em lidar com as viagens, em lidar com os seus hábitos de sono a viajar e sem ser a viajar, portanto lidar com o stress, que é outra variável, portanto há bocadinho falamos no sono com a nutrição, portanto com a parte do apetite e com a parte da composição corporal, mas o stress também é aqui uma variável fundamental, principalmente em atletas de alto rendimento, eu julgo que algum trabalho que começamos a fazer já foi dando alguns frutos. Porque sim, eu começo a ver já instituições e organismos mais preocupados e a darem essa formação. O que é que fazem? Agora, acho que é muito nível? pouco. O que é que estamos a fazer a nível do Fazem sono formação, portanto, com os treinadores, mais direcionado com os atletas e, no caso de atletas mais jovens, também com os pais. Mas é um grupo muito reduzido. Portanto, nós precisamos de cultivar essa cultura desportiva, incluindo a cultura ligada à educação do sono. E é de pequeno, não é? De pequenino que se torce de pepino, não é assim? Que acho que é bastante apropriado para o tema deste podcast. E, portanto, nós temos que começar a educar os nossos jovens atletas e, inclusive, os seus próprios treinadores para uma boa higiene de sono e, acima de tudo, para respeitarmos o ritmo de cada atleta ao nível das suas necessidades de energia, de sono, de treino diárias, porque nós temos atletas jovens que olhamos para um treino de séniores e olhamos para um treino de jovens e o treino parece igual. E isso não pode acontecer. E que cuidados e intervenções é que devemos sugerir a estes jovens atletas para melhorar a sua performance desportiva, melhorando o seu sono? Olha, eu sou muito crítica com as novas tecnologias e não propriamente com a tecnologia, porque a tecnologia é fantástica e na área da saúde temos realmente sofrido uma evolução muito significativa e acho que o caminho faz também, não exclusivamente, mas também por aí, sem perder a humanização da saúde e desse caminho, mas de facto, para mim, o facto das redes sociais, portanto, o contacto das crianças, dos jovens e dos jovens adultos e dos adultos, porque nós temos equipas séniores em que vai tudo dentro do autocarro e vão todos no telemóvel e ninguém vai conversar uns com os outros, percebe? Portanto, isto a mim mete-me uma confusão terrível, mas realmente portanto, nós somos realmente a sociedade das 24 horas, porque mesmo durante a noite conseguimos ter luz em casa e trabalhar, estudar, etc. Mas as crianças e os jovens,
é um tema bastante atual, não é, da nossa sociedade. Nós temos assistido às notícias todos os dias dos efeitos nefastos, portanto, do uso excessivo do telefone e etc. E a mim mete-me um bocadinho confusão quando eu vejo atletas de alto rendimento, e perdoem-me que eu não posso deixar de dizer isto, mas a mim mete-me muita confusão porque os atletas já têm muitos fatores que precisam de controlar, mesmo em termos emocionais, não só físicos, táticos, emocionais, mas nós temos muitos atletas que são ídolos de crianças e de jovens, que os seguem constantemente e de forma muito assídua nas redes sociais. E a mim são uma referência, completamente. E a mim mete-me confusão quando eu vejo um atleta no aeroporto, vai à casa de banho e tira uma selfie e coloca na rede social. Depois vai não sei o quê e tira... E vai à máquina de vending e tira uma fotografia porque está a tirar uma bebida, um pão qualquer com uma fatia de queijo. E tudo isto envolve as crianças e aumenta o apetite por seguir os atletas. E se isto tem remédio? Acho que não. Aquilo que temos que fazer é educar e é dar a perceber às crianças e aos jovens que realmente o tempo que eles gastam, algum tempo que eles gastam nessas redes sociais é tempo que é perdido. E esse tempo que é perdido muitas vezes interfere com as horas que eles têm para estudar, para treinar, para descansar. E o que é que acontece? Nós muitas vezes os pais comentam: mas o meu filho vai cedo para a cama. Nos dias que não tem treino vai cedo para a cama. Mas ele está a dormir. Confirmou que ele não está com o telemóvel. Confirmou que o telemóvel não ficou no quarto dele. Nós temos crianças e jovens que vão para o quarto com o telemóvel e que, obviamente, ficam até de madrugada. Portanto, isso retira-lhes, exatamente, isso retira-lhes tempo de sono. Já não estou a falar na qualidade de sono, porque depois também a luz do próprio telemóvel vai influenciar a entrada no sono e, portanto, vai atrasar e vai inibir. E, portanto, nós começamos a ter esta criança começa a sofrer um ciclo vicioso, o efeito, a influência de um ciclo vicioso, em que todos os dias passa mais horas no telemóvel do que propriamente a descansar. E há pouco a professora Raquel falou da questão de treinar até mais tarde acaba por atrasar também o início do sono. Juntando as tecnologias e os ecrãs, atrasa ainda mais. Portanto, são aqui dois fatores do sono e os ecrãs que vão acabar por comprometer o início e a duração do sono. Exatamente. E deixe-me só dizer uma coisa que não tem a ver com o sono, mas tem que ver com a atividade física. Nós às vezes olhamos para uma criança, um jovem atleta e achamos que ele é muito ativo porque treina. Nós temos que nos questionar e refletir se ele realmente é assim tão ativo quanto isso, porque se calhar fora do treino e fora das aulas de educação física na escola, ele passa o dia todo sentado no telemóvel, nas redes sociais percebe? Ou a jogar no telemóvel, percebe? E, portanto, isto precisa de análise e precisa de discussão, mas, acima de tudo, um esclarecimento muito grande junto dos pais e das crianças, que também elas próprias conseguem influenciar os pais. Porque, se calhar, a questão é, não começaremos primeiro pelos pais? Porque depois vamos ter um pai que diz: o treinador disse-me que tens de estar menos tempo ao telefone, porque se calhar descansas menos e tal, e não sei o quê. A diretora da turma também se queixou que tu na escola estás muito cansado, estás sonolento nas aulas, etc. E depois temos o pai em casa que não dá esse exemplo, não é? Claro. Percebe? E, portanto, de facto, a nossa sociedade hoje em dia vive sob um stress de tantas variáveis
que são influenciadoras e são mais causadoras ainda de mais stress, de mais ansiedade e, portanto, o equilíbrio realmente tem que se procurar de forma urgente para se criar aqui uma homeostase entre o indivíduo que é aluno, que é atleta, que é pessoa, que é filho, que é irmão, não é? Que é sobrinho, que é primo. E, portanto, nós temos várias vertentes enquanto pessoas. E definir limites, não é proibir, mas é definir limites. Exatamente. Desde as idades mais precoces. Exatamente. Olha, eu tenho uma colega que trabalha comigo na área da obesidade e ela prefere trabalhar com crianças do que com adolescentes. E eu costumo dizer-lhe, tu um dia ainda vais gostar tanto de trabalhar com adolescentes do que com crianças. E porquê que ela faz esta distinção? Precisamente porque nós na adolescência normalmente questionamos mais, temos tendência para contrariar mais aquilo que são supostamente as orientações mais corretas, não é? E eu costumo dizer exatamente isto, que para mim uma das estratégias importantes é negociar, fazer perceber o lado positivo e o lado negativo e dar a escolher ao jovem atleta o que é que ele quer fazer, mas depois também responsabilizá-lo pelas consequências que isso vai ter. E há pouco a professora Raquel falou dos viajantes, dos atletas de alto rendimento viajantes, que muitas vezes vão para países longe de Portugal e há aqui esta diferença horária. Como é que se podem preparar estes atletas para este desafio? Sim, deixe-me só tentar estabelecer aqui uma ponte entre há bocadinho o que estávamos a dizer das crianças e agora destes atletas viajantes, que tem que ver com a higiene de sono. Portanto, haver essa rotina, portanto, tentar ter uma hora fixa de deitar e de levantar, que o quarto seja um sítio agradável, que tenha a luz que seja desejável pela pessoa que lá vai dormir, porque há pessoas que gostam de dormir com o quarto todo escuro, outras gostam de deixar um bocadinho da janela, portanto, com alguma luz. As crianças mais pequeninas gostam de uma luz pequenina de presença, portanto, como se sentirem confortáveis. É importante que o quarto também durante o dia seja arejado, limitar o uso não só do telemóvel, mas de todos os equipamentos, inclusive da televisão, precisamente para não atrapalharmos, portanto, a latência de sono, e evitar tudo o que sejam alimentos, acima de tudo bebidas, que também ainda ontem foram publicitadas, as bebidas açucaradas, nomeadamente os refrigerantes, que têm cafeína e, portanto, também devem ser evitados, portanto, pelas crianças, pela sua saúde, mas especificamente ligadas ao sono, então a partir do fim do dia isso deve acontecer. Já agora deixe-me só ainda referir uma coisa. As crianças muitas vezes estão confortáveis, mas têm frio ou têm calor. A regulação da temperatura corporal das crianças ocorre de forma ligeiramente diferente dos adultos, portanto os pais também têm que ter isso em atenção e pedir à criança para referir se sente confortável, se tem frio, se tem calor e, portanto, agasalhar-se mais, calçar umas meias, vestir mais uma camisolinha por cima do pijama, ou então, no caso de calor, retirar um cobertor, ou vestir um pijama mais confortável. Portanto, a criança, a pessoa em si, não é só a criança, mas qualquer um de nós deve se sentir confortável quando vai dormir e não deve ter medo de dormir. Que isso depois também são outras coisas, mas eu julgo que deverá já ter. Episódio. Relativamente aos atletas viajantes, o que se passa é o seguinte: há um fenómeno que se chama ritmo circadiano, que é o fenómeno das 24 horas, portanto, que é o ritmo que nós nos submetemos durante o dia e a noite, portanto, este ciclo de dia-noite é o dia das 24 horas, e todos nós temos um determinado ritmo
biológico. Portanto, há alguns de nós que gostam mais de trabalhar, por exemplo, durante a noite, outros gostam de trabalhar mais durante a manhã, outros mais durante a tarde. Portanto, esta preferência é interessante. O que é que acontece? Quando nós viajamos, estes nossos relógios que controlam estes nossos ritmos, eles desincronizam-se. E essa desincronização influencia não só o funcionamento do nosso cérebro, ou melhor, pode afetar o funcionamento do nosso cérebro, assim como de todos os outros órgãos, porque nós temos esses relógios espalhados pelo nosso corpo. E, de facto, quando nós viajamos, é importante que nos preparemos os atletas, se preparem com antecedência relativamente ao local e ao horário da competição. Portanto, esse planeamento exige antecedência e, portanto, eu tenho que perceber se eu vou viajar para um país, por exemplo, para o oeste ou para leste, é diferente. Portanto, normalmente, nós fizemos um estudo que seguimos durante 10 anos do Circuito Mundial de Voleibol de Praia e verificamos que os atletas com mais vitórias eram aqueles que, para competir, se deslocavam de este para oeste. E, de facto, mesmo atletas olímpicos portugueses que viajaram no sentido contrário em Jogos Olímpicos, os seus desempenhos nas competições não foram de acordo com aquilo que era tão esperado. E isso tem que ver com o facto de chegarmos a esses países, portanto, mais para o leste, portanto, o atravessar esses fusos horários provoca essa desincronização, mas parece que mais negativamente é essa influência quando nós viajamos então para este. Porquê? Porque chegamos a esse país e o horário, a hora local desse país está bastante mais adiantada do que a hora, por exemplo, em Portugal. Portanto, nós queremos, entre aspas, adaptarmos-nos, mas por vezes não temos tempo. E isso é muito desanimador para um atleta e para o seu treinador. Portanto, também seria importante que as organizações conseguissem, passo a expressão, ou as instituições se conseguissem organizar devidamente e também tivessem essa capacidade financeira, é verdade. Tem que ir mais cedo, exige mais custos. Exatamente, para poderem transportar antecipadamente, e antecipadamente é semanas, dependendo do local da prova, face, portanto, a todas estas circunstâncias. E, portanto, esta adaptação será tanto maior quanto mais antecedência, ou quanto maior, perdão, atrapalhei-me aqui com a linguagem. Portanto, este desempenho deste atleta está dependente, portanto, do tempo de antecedência com que eles se preparam, exatamente, e com que se deslocam para a prova. E essa adaptação deve ser gradual? Essa adaptação, à hora que estavam habituados a adormecer? Exatamente. Se não tiver, imagine que é impossível e que não há essa possibilidade, seria importante que já, independentemente de haver esse tempo de preparação ou não, portanto de adaptação ou não, seria importante que já no país de origem o atleta conseguisse ajustar os seus horários das refeições e das suas horas de sono o mais próximo possível do local onde vai competir. Gradualmente? Exatamente. De 15 em 15 minutos? Como é que sim, sugere? Pode ser de 20 em 20 minutos, meia hora cada dia de sono. Eu costumo dizer que quando se entra no avião, altera-se logo o relógio para o local onde vamos competir. Essa antecedência tem que ver exatamente com o número de horas de atraso ou de avanço que existe no local da competição. E, portanto, essa adaptação tem que ser gradual. Tal como lhe disse há bocadinho, não existem receitas. Há atletas que se adaptam muito melhor. Há atletas que dormem no banco do aeroporto encostado às malas e a uma coluna e estão ali no meio do barulho, etc. E há outros que não conseguem adormecer. E a partilha de quarto, às vezes entre atletas, também acaba algumas vezes por influenciar sem dúvida.
Outro problema tem a ver com o meio de transporte. Independentemente de ser de avião, normalmente os atletas internacionais viajam de avião. Também aqui temos as refeições, que as refeições normalmente nos aviões à partida, ou melhor, nem sempre, respondem às necessidades energéticas dos atletas, portanto será sempre conveniente que estes atletas se façam acompanhar de alguns alimentos que lhes são familiares e que possam levar consigo para a cabine do avião, mas de facto temos aqui um aspecto comum, seja avião, seja de autocarro, seja de comboio, de automóvel, que é o ar-condicionado. O ar-condicionado pode provocar desidratação e, portanto, se eu quero que o meu atleta, aliás, eu posso não querer que o meu atleta durma durante a viagem, dependendo da distância. Para ter sono quando chegar ao local. Também é importante, mas imagine, eu tenho uma viagem de 8 horas de avião, obviamente que eu vou querer que o atleta durma para descansar, para evitar ou tentar minimizar os efeitos do jet lag e da própria fadiga física e psicológica. Portanto, aquilo que eu lhe vou pedir é, por favor, limita o uso de telemóvel, tablet, etc. Bebidas. Muitas vezes servem chá preto nos aviões. Chá preto tem cafeína. O café também é servido nos aviões. Portanto, eu já não vou falar no álcool, porque acho que nenhum atleta vai beber álcool numa viagem para uma competição, ou supostamente não deverá fazê-lo. Mas, portanto, essas bebidas também devem ser evitadas. Portanto, durante a viagem, a água, a hidratação através da água, dos sumos que não sejam refrigerantes, ou das bebidas energéticas que têm cafeína, portanto, não devem ser consumidos. Portanto, os sumos sim, portanto, se não tiverem cafeína, e a água. Portanto, são bons recursos de hidratação. E lá está, tentar que o atleta durma e, quando não está a dormir, que dentro do avião se possa deslocar para fazer alguma mobilização articular e tentar, quando chega ao local, ao país onde vai competir, treinar. Mal possa treinar. E há esse cuidado de colocar em quartos individuais os atletas de elite, porque nós sabemos que há pessoas que não conseguem dormir com algum ruído ou com outra presença. Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, não. É natural que aconteça, mas não me parece que, eu pelo menos não conheço, portanto, organizações, clubes que tenham essa capacidade também de colocar os atletas em quartos individuais. O que muitas vezes eu digo é, não se esqueça, leve a sua própria almofada. Para mim é uma estratégia que é importante, quer durante a viagem, quer durante a própria dormida no local, portanto no hotel, na estalagem, etc. Portanto, onde os atletas ficarem a dormir. E para além de já termos conversado sobre os horários de treinos, até que ponto é que os horários das competições, mesmo em Portugal, podem influenciar esse desempenho desportivo? Bom, esse é outro aspecto que devia ser bastante acautelado e que muitas vezes não é. O ideal seria que os horários das competições fossem mais ou menos parecidos com os horários dos treinos. O que muitas vezes não acontece. E infelizmente temos também competições que ocorrem pela noite dentro e com crianças e com jovens, inclusive. Portanto, se todo o trabalho técnico do treinador, da sua equipa, da equipa clínica que possa estar a auxiliar essa equipa técnica, o próprio atleta, os próprios pais, porque também apoiam o seu educando, esse trabalho todo muitas vezes é posto em causa com o horário da competição, porque aquele atleta não está preparado para desempenhar aquele esforço físico e esse stress mental que está associado à competição, porque o horário da competição é totalmente diferente daquele que é o horário em que ele costuma habitualmente, portanto, que ele costuma treinar.
Portanto, este também é um aspecto. Já sei que isto seria agradar a muitos, não é? São muitas variáveis para agradar, mas de facto haver uma regra que dissesse a partir das X horas da noite não pode haver competições e, portanto, escalonar. Nós também, infelizmente, temos atletas séniores nos mesmos clubes, nas mesmas modalidades, a treinar mais cedo do que os escalões mais jovens. E muitos deles são atletas profissionais. Portanto, se isso tira espaço de treino, os clubes têm que analisar e verificar, não é? No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivesse de dar um conselho a pais, crianças, jovens, eventualmente treinadores, a quem daria o seu conselho? Qual seria o melhor conselho? Olha, eu tenho que referir aqui uma pessoa que estimo muito, que é a doutora Manuela Eanes. Ela uma vez disse uma coisa muito importante, que é: as crianças não têm sindicato. Não existe um sindicato que possa defender as crianças. E, portanto, não havendo um sindicato de crianças, são os pais que devem ter esse papel de proteção, de regulação e de educação. O meu conselho é: pensem se no fim de um dia de trabalho ainda tivessem que praticar exercício físico 1, 2 horas. E a que horas? E outra questão. Nós estamos a falar de crianças e jovens e estamos a pensar que eles treinam à porta de casa. Mas nós temos crianças e jovens, atletas, a treinar longe de casa, que fazem dezenas, alguns mais de 100 de quilómetros. E nós temos que nos questionar, enquanto pais e enquanto educadores e formadores, se em idades tão jovens, se isso se justifica. Não estaremos a colocar a saúde física, a saúde mental, o bem-estar físico dos nossos jovens? Por um lado, protegemos as nossas crianças e os nossos adolescentes, levando-os de carro para a escola, porque temos medo que eles sejam assaltados, sejam atropelados, etc. E por outro lado, expomos-los a variáveis agressivas. Sim, que são causadoras de stress adicional e de um stress físico e de um stress psicológico, não é? Porque também as viagens de ida e de regresso dos treinos, portanto, já nem estou a falar das competições, não é? Coisas separadas. Também isso é desgastante. E, portanto, atenção que o descanso é tão ou mais importante quanto o treino. E nós temos crianças e jovens atletas que treinam muito e temos que pensar se elas estão realmente a descansar convenientemente e em proporção. Temos que pensar se conseguimos identificar sinais de fadiga e sinais de cansaço, irritação, ansiedade, perda de rendimento na escola, mas acima de tudo, numa casa, numa família, nós conseguimos perceber que aquele elemento está mais irritado hoje. Mas hoje pode ter acontecido uma coisa pontualmente. Começa a ser constante essa irritação, essa ansiedade, não consegue ouvir, faz uma pergunta e nem sequer espera pela resposta, que já está a fazer a segunda e a terceira pergunta. Portanto, há aqui sinais. O sono está completamente desfasado, demora muito mais tempo a adormecer. Depois de manhã é preciso chamá-lo 1, 2, 3, 4 vezes para ele acordar. Portanto, isto são tudo sinais de alerta e temos que pensar se estamos realmente a proteger e a educar convenientemente ou se estamos a projetar expectativas que deveriam ser nossas
e que não as conseguimos fazer na nossa altura e que estamos a projetá-las para os nossos filhos e os estamos a pressionar demasiado. E a professora Teresa Paiva também falou disso no episódio, que hoje em dia nós pais queremos que os filhos façam tudo. Pois claro, eu aprendi com ela. E que sejam os melhores em tudo. E à segunda é o futebol, à terça é o balé, à quarta é o ténis. Exatamente. E depois este stress e esta pressão também acaba por influenciar o sono nas crianças. Sem dúvida. E a saúde mental, que nós sabemos que os dados também são assustadores. A professora Teresa ensinou-me muito bem. E eu acho que consegui aprender algumas coisas. E entretanto comecei a explorá-las na área do desporto. E é exatamente isso. É exatamente isso. Nós hoje em dia temos as crianças que têm quase 2 empregos, não é? Têm a escola, se calhar até têm mais do que 2 empregos, porque elas saem da escola e depois têm a música, o balé, o piano, o teatro, o não sei quê, e ainda têm a prática desportiva. Isto tudo espalhado por vários dias. Portanto, isto pode realmente causar aqui um burnout. Esta semana também ouvi uma reportagem sobre o burnout parental, mas de facto também temos que pensar se não haverá aqui um burnout nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Temos que realmente planear e repensar, reorganizar o tempo. O tempo é muito importante. O tempo de estudo, o tempo de lazer, o tempo de estar com a família é muito importante para o nosso equilíbrio. O tempo de ser criança e jovem. E de brincar. E de brincar. E de brincar, porque este problema, eu acho que hoje em dia as meninas não saltam ao elástico, não saltam à macaca. Não jogam à macaca. Não é? E portanto, isto, o que é que fazem nos intervalos? O professor José Neto já divulgou a sua experiência e resultados de investigação que faz. Portanto, isto é um caos, não é? É uma pressão, e estamos a falar de crianças e jovens, não são trabalhadores. Se nós trabalhadores podemos dizer, eu trabalho mais isto, trabalho mais horas fora, depois levo trabalho para casa, etc, depois não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. E as crianças e os adolescentes, será que têm? Portanto, depois nas redes sociais é todo um mundo muito bonito, muito cor-de-rosa, não é? E é preciso vigiar e orientá-los muito bem. Muito obrigada, professora Raquel, por ter partilhado o seu notável conhecimento nesta área. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com uma convidada que vem abordar uma realidade muito comum nas nossas casas. Os medos na hora de dormir, os pesadelos, o escuro, o que devemos e não devemos fazer para ajudar as nossas crianças e os pais a gerir melhor estas situações. Não percam, pais, crianças e jovens que dormem mal, não estão sozinhos, estamos convosco no próximo episódio do podcast Som Trocado por Miúdos. Até lá e obrigada. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Só grandes músicas.